igreja que não tem entendimento algum da justificação pela fé, ela não deve ser considerada uma igreja, então? Não, hipótese nenhuma. Hipótese nenhuma. Toda a briga da reforma protestante, José, foi por causa dessa doutrina. Entendeu? O que define uma igreja cristã é ter conhecimento e crer na justificação pela fé. Todo o problema que nós tivemos ali na reforma protestante, onde os reformadores se levantaram, era exatamente por causa dessa doutrina, justificação pela fé. Foi isso que me impactou, por exemplo, na congregação. Eu nunca ouvi falar de algo que era essencial para nós, os cristãos, né? A doutrina de que você é declarado justo pela fé em Jesus. A partir do momento que você não tem isso, ou você tem uma justificação pela fé mais obras, ou algo do tipo, aí você voltou para o catolicismo, entendeu, José? Você voltou para o catolicismo medieval. Então, a salvação, fé mais alguma coisa, é totalmente oposta à justificação pela fé. É isso, né? É totalmente oposta. Isso, perfeito, porque às vezes a gente fala assim que isso é coisa da reforma protestante. A reforma protestante, Josa, é um retorno à forma bíblica, né? E quando a gente volta para as escrituras, você vê o apóstolo Paulo defendendo a doutrina justificação pela fé, que não tem esse nome. Paulo não dá os nomes, às vezes nós vamos usar nomenclatura aqui, que na Bíblia não está claramente a nomenclatura, mas a ideia está na Bíblia, né? Se a gente fala aqui, por exemplo, de sola escritura, não existe esse termo na Bíblia, mas a ideia de que a Bíblia é a palavra de Deus está na própria escritura. Trindade, onipotência, onipresença e várias outras coisas. A justificação pela fé, apesar de ser um termo bíblico, o conceito dela não vem da reforma protestante. A reforma protestante traz de volta aquilo que já está muito estabelecido, muito bem estabelecido na igreja apostólica, na igreja dos apóstolos. Por exemplo, as igrejas da Galácia, eles estavam se desviando exatamente porque eles estavam crendo em Jesus mais alguma coisa. Esse mais alguma coisa, o apóstolo Paulo chama de outro evangelho. Nossa, só um parênteses aqui para a gente conversar, isso é muito legal. Você lembra? O apóstolo Paulo ele faz um paralelo entre o Êxodo e a situação da igreja de Gálatas. Tá? Eu vou falar para você qual que é o paralelo. Quando Moisés sobe lá para o Monte Sinai e Deus vai dar para ele a lei, quando ele está ali falando com Deus, o povo lá embaixo está fazendo um ídolo. Não é? E presta atenção, José. Às vezes a gente entende errado o povo fazendo bezerro de ouro lá embaixo. Parece assim que o povo lá embaixo quer fazer um Mologue, um Baal, um Leviatã, levantar um Balaim. Não. Eles fizeram um bezerro de ouro e disseram, esse bezerro de ouro é o grande Yahvé, ou seja, é o Deus de Israel. Eles não estão adorando Baal, Moloque, Balaim ou qualquer deus pagão ou qualquer deus egípcio. Não, é o Yahvé. Aquele eu sou que se apresentou a Moisés. Porém, eles fizeram uma imagem, o que é proibido por Deus, né? Representativo de Yahvé, né? Então, eles fizeram assim, olha, Moisés foi embora, a gente não sabe para onde esse camarada foi, nós não sabemos quando que ele volta, então nós precisamos fazer a imagem do Yahvé para que nós adoremos e prestemos a ele culto. Ó, a ideia não parece chocante, porque eu continuo adorando o Yahvé. Né? Eu continuo adorando Yahvé, mas na imagem de um touro, de um bezerro, de um animal forte, que representa Deus, um animal forte, tal, e aí eles pegam os ouros ali e começam a confeccionar, José, a fundir aquilo e transformam aquilo no bezerro de ouro. Quando Moisés desce e vê aquele negócio, ele quebra ali as pedras e fica indignado, né? Quão depressa vocês se apartaram do Deus de Israel, do Deus vivo, né? Porque ele olha aquilo ali, vocês se apartaram totalmente do Deus de Israel. Então fazendo um link com Gálatas, é adoração a Deus mais alguma coisa. Então, mas o link é esse, Josa. Quando Paulo conhece a situação da Galácia, que eles estavam crendo em Jesus e acrescentando alguma coisa a mais, o apóstolo Paulo usa a mesma expressão de Moisés. Eu estou admirado em ver quão depressa
É a mesma expressão de Moisés, quando ele viu a idolatria. Cara, é a mesma expressão. Isso. Moisés está trazendo de volta o mesmo desvio idolátrico que acontece com o povo no Êxodo, é o mesmo desvio que acontece com o povo na Galácia. E ele fala, admira-me, que tão depressa passou do evangelho para um outro evangelho, que no Antigo Testamento é de um Deus para outro Deus. Josa, uma corrupção no evangelho é outro evangelho que é outro Deus. Salvação pela fé, mas obra é idolatria. É um bezerro de ouro formado pela sua própria mão. E você vai achar estranho isso aqui, Josa, mas não é. Por quê? Veja para você ver. Quando eu pego a fé mais as obras na CCB, aí você pergunta, quais as obras? São obras que saiu da cabeça de homens. Você percebe que é um bezerro formatado por mão de homens? Você está entendendo? Olha, vamos pegar aqui ó, a maneira como eu batizo. Fernando, eu vou te fazer uma, dentro disso do que você está falando, que é a salvação mais alguma coisa, né? Eu vou pegar algumas frases que eu anotei, 9 frases, do culto do dia 19/5/2024, agora, tá? Tem 20 dias esse culto. Eu vou falar o que o ancião falou, e aí, como são 9 pontos, Fernando, eu vou te dar 2 minutos para você responder, porque na sequência eu já vou falar outra palavra, outra coisa que ele disse. A primeira coisa, isso aqui é, abre aspas, palavra dele, tá? Abre aspas, ó. A palavra que a gente ouve na CCB é que nos prepara para a vida eterna. Ele está fazendo menção à palavra que é pregada. A revelada. A palavra que sai da boca deles. Isso, a revelada, exato. Revelada, eu tô falando isso, eu tô te ajudando porque mais para baixo ele vai falar exatamente isso. Aqui a palavra não é preparada, não é estudada, mas ela é revelada na hora. Então, ele já começou assim. A palavra que a gente ouve na CB é que nos prepara para a vida eterna. Ela é 2 minutos, né, Josa? Ô, Josa, esse é outro problema que a gente poderia entrar mais para frente, mas esse é um problema também que nós temos uma doutrina muito cara para nós, que é somente as escrituras, né? O sola escritura. E as pessoas às vezes confundem o sola escritura como que você fosse livre. Você é livre para examinar as escrituras. Ok, Josa? Você é livre para examinar as escrituras. Porém, você não é livre para interpretar as escrituras sozinho. Você não pode fazer isso. Ok? Você tem toda a história do cristianismo para você interpretar as escrituras. A interpretação das escrituras, você não pode fazer ela sozinho, do jeito que você quer. Porque o Espírito Santo ele vem trabalhando na igreja há 2000 anos e homens de Deus vêm se debruçando sobre o texto para interpretar o texto bíblico. O problema é que a CCB ela ignora toda a história do cristianismo e ignora o estudo das escrituras, né? Ignora o estudo das escrituras. Então o camarada ele abre as escrituras aqui, ele vai pregar exatamente o que está na cabeça dele, ele vai interpretar do jeito que ele entendeu, e você faz o que? Você faz uma bagunça com as escrituras, você faz uma bagunça com o cristianismo. Tanto é que no tempo que nós estivemos lá, Josa, você vê um camarada pregando uma coisa hoje, no outro culto vem outro camarada pregando absolutamente outra coisa. Então você fala, essa palavra vai te preparar para a vida eterna, mas qual interpretação? De qual culto? E de qual Eu já vi, Fernando. Eu já vi a mesma pessoa pregar coisas diferentes no mesmo capítulo que ele leu. A mesma pessoa. Você entende? Então, beleza. Então, vamos supor, vamos dar um voto aqui para a CCB. Ok, cara, eu vou ser guiado pela revelação da palavra que você pregar. Mas qual palavra daí? Qual que é a base? Com quem que eu fico? Com qual ancião? Porque um pregador falou X, o outro falou Y. Eles se contradizem o tempo todo. E como você já disse aí, tem caso que a própria pessoa se contradiz do próprio culto. Eu vou dar um exemplo para você. Tem um camarada que fala assim, olha, irmão, cuida aí do que você tem, para você não perder a coroa. Quantos que estiveram aqui já não estão mais aqui, não tiveram sorte no nosso meio, mas você que está sentado, dê valor nesse lugar. Beleza. No final do culto ele está falando assim, ninguém te arranca daqui, nem que for pôr uma carreta passar por cima de você, mas você não sai da minha graça, da minha mão, ninguém arranca. Ou seja, ele falou duas coisas
totalmente diversa na mesma pregação. Não tem uma linha teológica e ele acha que ele pode interpretar a Bíblia a seu bel prazer. Aí você fala para a Irmandade, essa palavra aqui vai te levar para o céu. Mas qual palavra? Entende? É claro que a Irmandade não está nem aí para isso, Josa. A Irmandade não leva esse negócio para sério. Eles querem profetada. É profetada, resolver o problema. Esse é o bezerro de ouro. Eu quero resolver. Isso é idolatria. Eu quero resolver o meu problema, ok? Resolvendo o meu problema, o resto que se dane. Mas se você for levar a sério o que a CCB falou nos ensinamentos e nas pregações, você fica totalmente confuso. Ok, qual palavra revelada? Qual que é a base? Fernando, aqueles cooperadores simplinhos que até tenta pregar a Bíblia, né? Que até tenta, tentando. Isso aí, ó, é culto frio, isso é morto, não sei o quê. Exatamente. Os camaradas os mais simples ali que tentava fazer aquela leitura ali versículo a versículo são os mais rejeitados. Os mais galácticos, vou usar a expressão aqui do Jamil, eles odeiam. Não gostam. Os mais galácticos. Esse povo odeia a Bíblia, Fernando, é incrível. Os mais galácticos, como diz o Juninho, ô Josa, são os caras que mais inventam heresia. Porque, olha que coisa engraçada. Isso. Há uma insaciedade em nós que quanto mais astronômico for... Eu posso ver aqui um culto, Josa, astronômico. Vamos pegar aqui, vamos lembrar de um camarada aqui, Edmilson do Igaraçu do Tietê. Ele fez uma pregação astronômica. Isso infla o ego dele, ele sai dali, cara, que eu preguei aqui hoje foi astronômico. E a Irmandade sai e fala, mano, esse cara é top. Só que, adivinha, Josa, no próximo culto, a Irmandade quer uma dose mais forte. Exato, é igual a droga. Chega uma droga. Você precisa de mais forte. Você precisa de algo mais forte. E o pregador sabe disso. E ele tem que renovar o repertório dele. Ele tem que inventar coisas ainda mais cabulosas. Então é por isso que eles começam a criar e inventar essas maluquices cada vez pior? Exatamente. Olha, eu já falei essa história várias vezes, eu vou contar aqui de novo. Um dia eu levei o Edmilson num culto em... Você que levou, Fernando? Eu que levei. Lá em Praia... Como é que é o nome? Fernando, na boa. Mas acho que Deus deve estar falando assim, igual falou com o Paulo. Isso aí eu vou mostrar pra ele, né? O que ele tem que sofrer pela obra de tão mal que ele fez. Exatamente. O evangelho levando esses caras pra pregar. Fernando, gasolina jogada no lixo, tempo jogado no lixo, trabalhando por coisa ruim, cara. Trabalhando pro diabo. Exatamente, pro falso ensino. Aí você levou ele lá. Jesus vai dizer, se torna 2 vezes mais filho do diabo. Ô Josi, aí levei ele na Praia dos Ingleses, lembrei. Praia dos Ingleses, Florianópolis, capital de Santa Catarina. E aí passinho aqui lá, na frente, entrando rapidão, sentando na frente. Chegamos lá, a rua, o pátio da igreja, que é enorme, não cabia gente. Não cabia gente. Então, eu me coloquei no lugar do Edmilson aquele dia, claro, eu tava com ele, eu que levei ele, abre o corredor, você senta. Aí quer ser igual, né, Fernando? Aí quer ser igual, né? Não, você é igual esse cara, mano, eu vou ser igual. Não, você vê aquilo ali, você fica assim, chocado, porque é muita glória, é fora de base. Pra nós aqui é fora de base. E ele entrou, aquele jeitão dele, Edmilson era muito gente boa, né? Ele entrou e tal, aquela multidão, mas só que o cara tá entrando aqui dentro do corredor, ele sabe que aquele povo ali tá na expectativa. Quando ele chegou, nós chegamos, e os caras viu, nós chegamos 2 minutos atrasado, fez aquele burburinho na igreja, o homem chegou. E pá, a hora que ele entrou no corredor da igreja, que a Irmandade viu ele, a coisa estralou, a coisa já ferveu, né? É mesmo, só de entrar o pessoal já começa a... Você vê que não tem nada de Espírito Santo, é tudo um jogo emocional, é uma hipnose, assim, bem legal, bem interessante, tem que ser estudado aqui lá. E aí a gente entrou, aí ele dobrou o joelho ali, já levantou e subiu para pregar. E o Ariel tem gente falando pro Ariel, que o Ariel também tava lá, tava todo mundo lá. E aí... Josa, no meio da pregação, esse dia eu fiquei chocado, porque eu tava começando a conhecer e tal, né? Mas você tá naquela glória, né? Aquela glória que você chama de glória, é uma tragédia, eu falo assim, sorrindo, mas é triste demais, Josa, porque... A hipnose é muito forte, né, Fernando? Só quando você tá convertido de verdade pra poder largar aquilo ali.
Aí no meio da pregação, ele pregou só heresias, né? Mas teve uma que me impactou. E para me impactar naquela época tinha que ser heresia daquelas. Mas ele precisava fazer o povo ferver. O Edmilson é o cara do mistério. É o cara que, ele mergulha nas profundezas do espírito, né? Ele vai longe. Então ele tinha que arrancar alguma coisa. Ele tinha pregado lá sobre a vaca de Bet-Semes, lembra da vaca de Bet-Semes que carregou a arca do concerto nas costas? É essa palavra. Então ele tinha que arrancar alguma coisa. E aí, no meio da pregação, ele sortou essa. O sonho de Deus era se tornar homem. Deus tinha um sonho. Nossa. E o sonho de Deus era se tornar homem, né? Ele já tinha experimentado tudo, mas ele não tinha experimentado a experiência de ser um ser humano. Entendeu? Nossa. Então ele falou. Até o CCB ouvindo isso, ele deve ter ficado encantado. Falou, nossa, é uma coisa que eu nunca pensei. Assim, você vê a pessoa, meu Deus, que é isso? Que profundidade, né? Nunca vi isso na Bíblia, nunca viu mesmo, não tem como ver. Como é que você vai ver? Não existe isso na Bíblia, né? A palavra fala que ele se humilhou, a encarnação de Jesus é humilhação extrema, a ponto de fazer inferior a anjos e tornou como homem, e o povo falou. Eles não conseguem ver Jesus como Deus conosco. Deus na Terra, né? Não. Eles não conseguem ver. Para eles tem uma diferença, né? Tipo, é quase a ideia do Carlos Reinar, né? Jesus é o filho de José lá, o cara lá que nasceu atrás da padaria do Zé lá, mora ali naquele canto lá. Ele não é Deus. É só o filho do Zé. Ele não é divino. Isso pra perceber, não é claro, José. Não é claro. Eles ficam assustados quando você fala que ele é Deus. Ele fala, não, é o filho de Deus, não é Deus. É claro que é o filho de Deus, né? Mas é Deus, em essência. Mas, o Fernando, se eles não confessar que Jesus é Deus, eles não podem dizer que crê na Trindade, né? Não tem como. Eles não fazem ideia do que é Trindade. Esse é um conceito para eles, tristemente. Não faz também, pra né? Você entender Trindade, você tem que estudar a palavra de Deus. Você tem que Trindade é um assunto que você tem que debruçar. Olha lá o Léo falando, eu era anti-trinitariano. A Trindade, José, é um assunto que você tem que se debruçar nele, entendeu? A CCB não debruça na Bíblia. Então, o conceito de Trindade, que Jesus é Deus e o Espírito é Deus, para eles é uma coisa muito vaga. O Espírito Santo, para eles, é uma força impessoal. Nossa. Então, peraí. Ponto de doutrina, Bíblia, todas essas coisas para eles, então, são apetrechos que eles falam, peraí, o que eu preciso para ter uma igreja? Você precisa ter Bíblia. Tá bom, então vamos colocar a Bíblia aqui. Precisa ter ponto de doutrina e tal. Ou seja, isso aí são só meros apetrechos, assim, mas que não faz falta nenhuma para eles se sumir um dia. Ou tradição. Né? É tradição só, né? Isso, é tradicional. Você tem uma Bíblia ali, não tem como você se... A Bíblia tem sido um problema. Você pode ver os ataques ferozes que eles fazem com a Bíblia. Mas como é uma tradição enraizada, não tem como você jogar a Bíblia fora. Isso não é só problema da CCB, tá? Nós vivemos um cristianismo nesse tempo que eles fazem de tudo para meter o pé na Bíblia. A Bíblia é um problema. A Bíblia é um problema, porque tem uns discursos aí que chegaram a rodar aí sobre reforma da Bíblia, umas bobageiras aí que andaram falando. Exatamente. Então a Bíblia para a CCB é um problema, mas é uma tradição enraizada, eles precisam ter a Bíblia ali. Mas você não tem um estudo. Aí esse é o problema, José. Aqui tem um problema que até muito dos que nos assiste aqui tem esse problema. Fala, eu sigo Jesus. O cristianismo é ter um relacionamento com Jesus. Sabe o que significa isso, José? Nada. Cristianismo é ter relacionamento com Jesus. Isso não significa absolutamente nada. CCB não gosta de falar essas coisas. Não significa nada. Relacionamento, José, eu tenho com você. Relacionamento, eu tenho até com bandido que vem me assaltar, eu tenho relacionamento. Isso não quer dizer nada. Cristianismo é ter um relacionamento com Jesus. Não significa nada. O cristianismo está totalmente embasado em doutrinas. Conhecer Jesus, conhecer Deus, conhecer o Espírito, é conhecer aquilo que está revelado nas Escrituras, e que nós vamos chamar aqui de doutrinas. Se você não conhece as doutrinas, se você não crê nessas doutrinas, você não tem relacionamento bíblico com Jesus, coisa nenhuma. É só uma expressão que você usa para ignorar as Escrituras. Eles falam de amor, Fernando. Amor. Eu amo a Deus. Fala assim, mas quando eles vê Deus sendo afrontado lá dentro, quando vê Deus sendo blasfemado, eles não
falam nada, eles ficam tranquilos. Porque eu acho que se você ama sua mãe, Fernando, e alguém aparece na sua frente falando mal dela, se você não defender ela, e você ficar falando, peraí, Fernando, você não ama sua mãe? Né? Porque eu acho que amar a Deus, o que eu tô querendo? Amar a Deus é você amar a justiça dele, a santidade dele, amar o que é correto, amar a palavra, não é? É você amar. Exato. Agora o camarada vê eles pregar um monte de heresia e ficar quieto, em silêncio, ou seja, quando você fica quieto, você está escolhendo quem você ama. Pô, eu amo mais a congregação, então não quero me prejudicar aqui dentro e tal. Ele só falou essa bobaginha aí, né? Que é salvação terreninha que a gente vai pagando aos pouquinhos. Mas acho que isso tem nada demais, não. Ele vai dar conta diante de Deus. Você já viu essa, José? É, exatamente. A desculpa para não falar nada, empurra para conta de Deus. Deus vai dar conta. Mas isso está escrito na Bíblia em algum lugar, Fernando, que nós devemos nos calar diante dessas coisas? Que a gente tem que entregar na mão de Deus e só orar? Pelo contrário. Pelo contrário. Quando há heresia, por exemplo, a palavra fala que os sinceros vão se manifestar. Esse é o ponto. Porque isso é muito fato, Josa. Por isso que é um problema, cara. Não é coisa que você coloca na vida das pessoas. Eu vejo muito isso aqui. Você vê as pessoas que estão aqui, a maioria delas que te odiava, que não gostava de você, aí conheceu o evangelho através do seu canal. Aí antes ele perguntava, mas por que você fala da CCB? Por que você não vai cuidar da sua vida? Por que você... É sempre assim, esse discurso, antes de conhecer o evangelho, antes de conhecer Jesus. Cuide da sua vida. Porque para eles não têm nenhum amor, nenhum sentimento pela verdade. Isso é uma coisa que eu sempre falo, Josa. A marca de um salvo é amor pela verdade. Uma das maneiras de você identificar que você foi salvo e alcançado por Jesus Cristo é que você ama a verdade. Todos os homens da história aqui, dos apóstolos, eles morreram por causa da verdade. Não é outra coisa. É amor pela verdade. Essa é uma marca de um salvo. Amor pela verdade. E se não aconteceu nada no seu coração, o seu coração não foi transformado, por que você está enchendo o saco da CCB? Por que você fica mexendo com picuinha? Por que eles não conseguem entender um cristão morrer por causa de uma doutrina bíblica? Por causa de uma verdade do cristianismo. Isso não faz nenhum sentido. Mas a partir do momento que você tem um coração regenerado, Josa, e você ama a verdade, você não suporta, é insuportável você ver a verdade de Deus sendo afrontada e você se calar. Isso é impossível. Você entende? Isso é impossível acontecer. Então, na vida de um... Fernando, não foi justamente esse amor que, irritou Jesus? Não foi o amor pela verdade, pela justiça de Deus que provocou aquelas indignações dele, tanto de entrar no templo, jogando tudo no chão, quanto ele afrontou os fariseus, jogando na cara deles a hipocrisia deles? Não foi esse sentimento de amor? Exatamente, porque aí você vai dizer, a verdade, quando a gente fala a verdade, Cristo vai dizer, né? Eu sou a verdade. Aí ele fala, a verdade e Cristo não são duas coisas separadas. Né? A verdade é Cristo. E no caso de Cristo, a verdade era o Pai. Então, quando você mexe com o Pai, a casa do meu Pai, vocês transformaram a casa do meu Pai. Então, tudo que mexe com o Pai, mexia com Ele. É absolutamente a mesma coisa conosco. Toda vez que mexe com a verdade, mexeu com Cristo, mexeu com o cristão. E aonde está o seu tesouro, a palavra vai dizer, ali estará o seu coração. Então você vê, uma pessoa, sei lá, Josa, fala uma coisa aí que deixa as pessoas muito irritadas, por exemplo, que ela não aceita de jeito nenhum. Sei lá. CCB não aceita. Por exemplo. Mas assim, algo corriqueiro do nosso dia a dia que a gente não aceitaria em hipótese nenhuma. Sei lá, adulterou a gasolina. Aquele posto está vendendo gasolina adulterada. Você aceitaria o cara falar assim? Mas José, falar que de ser besta, cara. O cara só colocou 10% de água na gasolina. Dá pra rodar o carro. É verdade, dá pra rodar. Você fica muito revoltado. É porque mexe com o teu bolso, tá fazendo você de palhaço. Você não releva isso. Como Deus, pra eles, na verdade, não existe, porque são tudo ateu, incrédulo. Falou mal de Jesus. Jesus morreu e não entrou no céu.
você percebe? Não morreu, não entrou no céu. Mas se ele souber que um posto está colocando água no lugar de gasolina, né? Você fica muito indignado. Mas se você adulterar a palavra de Deus, para um não regenerado, isso não importa, isso é picuinha. Porque isso não vai cuidar da sua vida. Nada, né? Não quer dizer então, nada. para quem? Mas dá então, para entender, o coração dele não foi regenerado, Josa. Não tem. Essa é uma afeição que só os salvos têm. Só. Então, o cristão regenerado, quando falam para ele, ou ele lê sobre Jesus morrendo na cruz, tal, ele sente, então. Alguns choram, eu choro. A gente estava agora aí, o final de semana, na casa do irmão, a gente chorou falando disso. Eu vi o irmão lá chorando. Quando falando de Jesus, que morreu no nosso lugar, na cruz, aquilo mexe com a gente. A gente fica envergonhado, em primeiro lugar, né? Meu Deus, cara. E eu tô com. Você fica com vergonha. É como um bandido, sabe? Um bandido que foi descoberto, o roubo, mas foi perdoado. Mas ele tá ali no canto com vergonha. Porque você é bandido. É igual a nós. Somos pecadores. Fomos perdoados. Mas a culpa foi toda nossa. E olhar na cruz, apesar de ser uma bênção, também é um sinal de vergonha pra gente. Por causa da nossa culpa. Ele morreu lá por causa de nós. Agora, Fer, voltando aqui ao ponto ali da inicial, eu vou citar só mais essa frase aqui da live, aí a gente vai entrar no nosso assunto. Quer dizer, do culto. E essa frase, pessoal, que eu vou falar é o culto da CCB. E tem a ver com o que o Fernando tá falando sobre justificação pela fé. Eu vou falar pro Fernando, ele vai me dizer se tem como como é que fala? Combinar justificação pela fé com o que esse ancião falou. Se a pessoa entrasse numa igreja de olho fechado e ouvisse essa frase e ela tivesse que dizer, essa é uma igreja bíblica ou essa não é uma igreja bíblica. A frase é essa aqui, Fernando. Ele faz a seguinte indagação. Para você entrar numa empresa, você precisa entregar um currículo. E aí ele vai examinar o seu currículo para ver se você está aprovado ou não para você entrar. E no céu é a mesma coisa. Você tem que ter um currículo. Aí ele perguntou: como está o seu currículo diante de Deus? Como você acha que vai chegar lá? Como que você acha que você vai entrar lá? Né? Você tem que ter um currículo. Você tem que guardar as obras. Você tem que guardar aí né? Ele não falou guardar as obras. Isso tudo. Só agora no final, ele não falou guardar as obras. Eu acho que é guardar o testemunho. É alguma coisa que é parecido com isso. É relativo. Mas ele falou: como está o seu currículo diante de Deus? E ele fez a analogia: entrar numa empresa, você tem que ter um currículo e ser aprovado. E para entrar no céu, o que você acha? É que vai ser diferente? Não, irmão. Como está o seu currículo? E aí ele falou sobre a estrada, né? A estrada tá pronta, mas como está o seu carro para poder rolar nessa estrada, né? E aí, Fernando, como que a gente consegue conciliar essa pregação com a Bíblia, com a verdade? É possível? Eu preciso ter esse currículo aprovado por Deus para poder entrar na fábrica? Precisa. Aqui, esse é o ponto, Josa. Esse é o ponto, porque o que ele está falando, se você não conhece a CCB, que não é o nosso caso, e você escuta só essa parte que você falou, você passa e fala, não, mas está certo. O ponto é que a gente conhece o contexto da CCB. Você precisa de um currículo para entrar no céu? Precisa. E como é que precisa ser? E como é que tem que ser esse currículo seu para entrar no céu? Impecável. Impecável. Esse currículo seu, você tem que ser 100%. Mas não pode ter nenhum tipo de mancha do começo da tua vida ao fim dela. Você tá entendendo? Não. Limpíssimo de mão e puríssimo de coração. Limpo de mão, puro de coração. Que amou Deus acima de todas as coisas, em todo momento, em toda situação, por toda a vida. Que não se achou engano na sua boca, né? Como falou de Jesus, né? Que não se achou engano na boca. Exatamente. Momento... Você tem que ter amado o teu próximo em todo momento, em toda situação, durante toda a tua vida. Nem no sonho você pode ter dado uma olhadinha naquela mulher bonitona. Nem no sonho, nada. Nem tipo de cobiça. Nem um tipo de cobiça. Nem um tipo de avareza.
nenhum tipo de murmuração, nenhum tipo de intenção maligna. Deus vai julgar a intenção do coração do homem. Nenhum tipo verdade, de pensamento maligno. Até tem esse caminho alternativo. Até tem, né? Só que ninguém conseguiu passar por ele ainda. Exatamente. Tem vagas por salvação. Existem vagas para salvação por obras. Estão todas abertas ainda. Todas abertas. Jesus não foi nenhuma preenchida. Ele tá certo. É isso aí. Caramba. A grande tragédia, Josa, a grande tragédia é aquilo que o Marsola, vamos linkar o que o Marsola falou. Gente, é fácil ir pro céu. É só amar a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Olha só, tá Josa, fácil. tá fácil. Josa, o problema é que a pessoa, olha a situação desse ancião. Para ir no céu precisa ter o currículo impecável, tá certo. Aí qual que é o problema? Ele acha que ele tem esse currículo, Josa. Olha a loucura dessa pessoa. E tem gente ali embaixo dando glória. O Marsola disse que tá fácil. O Marsola falou que ainda tá fácil, não é? Não é assim difícil. E detalhe, você não só se salva, como a sua salvação ela é tão folgada e tão grande que você ainda tem crédito. Tem crédito. Que você pode cobrar Deus depois. Josa, a situação do nosso pecado, já que você colocou aí na thumb aí de depravação, a depravação, ela é tão depravada, a depravação é tão depravada que o depravado não enxerga o quão depravado ele é. É verdade, né? Ele tá tão sujo que não tem ideia do que é ser limpo. Pega a tal ponto que você não vê que você é pecado. É tipo um peixe dentro do mar. Ele não sabe que ele tá molhado. Você tá entendendo? Nenhum peixe acorda de manhã e fala, rapaz, a umidade do ar hoje tá uns 80%. Ele não sabe que ele tá molhado. Porque tudo que envolve ele é água. O ser humano, Josa, é a mesma coisa. Tudo que nos envolve, Josa, isso é a loucura da depravação. Tudo o que nos envolve é pecado. De tal forma que você não enxerga o teu pecado. Pode pegar qualquer homem sem a luz do evangelho. Você vê? Por isso que nós precisamos do quê? A luz, o espelho, é a palavra. Porque se essa luz não resplandecer em você, você não vê a tua situação. E ao não ver a tua situação, você não clama por um Salvador. Ou pelo menos você não se alegra em Jesus Cristo. Você acabou de dizer, Josa, que você chorou, se emocionou aí porque você ficou falando de Cristo. Mas por que Cristo? A salvação em Cristo te alegra? Porque primeiro ela iluminou o tamanho da sua culpa. E veja, nós estamos crescendo, tá? Nós estamos crescendo. Você não tem compreensão ainda, Josa, do tamanho do seu pecado. Você ainda não tem. Você tem um pequeno vislumbre da tua sujeira. Esse pequeno vislumbre que a palavra te deu da tua sujeira já fez Cristo ficar avassalador de grande na sua vida. E quanto mais você se aprofundar em conhecimento de si mesmo, ou seja, misérias, pecados, abominações e depravações, mais Cristo vai ser exaltado na sua vida. Então, como um cristão cresce em santidade? Quando ele cresce em reconhecimento da sua falência. É por isso que quando Jesus começa Mateus 5, as beatitudes, ele vai dizer, bem-aventurados os pobres de espírito. O que é pobre de espírito? Aqui pobre, a palavra do grego não foi traduzido muito legal para nossa. É bancarrota. É falência. É falência total. Quando você reconhece a sua miséria espiritual, você se tornou um bem-aventurado. E quanto mais miserável você se reconhece, à luz da palavra de Deus, mais bem-aventurado. É totalmente o inverso. Quanto mais você cresce na compreensão da sua depravação, mais Cristo, mais bem-aventurado você fica, porque você tem olhos para ver Cristo agora. A grande tristeza, José, é o camarada enxergar que precisa de um currículo impecável, mas ao mesmo ponto achar que ele tem esse currículo. Exatamente. E a CCB anda então no caminho oposto a isso, né? Como que uma igreja que leva o povo para o caminho oposto pode se considerar uma igreja cristã, uma igreja sadia e saudável? Não é. Aí você tem você vê, é inversamente o oposto. Se o cristão deveria crescer em humildade e reconhecimento da sua pecaminosidade, se na CCB não tem isso, ela cresce no quê? O oposto de humildade. Ela cresce em orgulho.
E eles escrevem isso nas redes sociais, que eles são da CCB, eles têm orgulho. É orgulho. O que cresce lá é o orgulho. O orgulho de nunca ter cortado o cabelo, o orgulho de nunca ter pecado, né, a cabeça deles. O orgulho de ter sido fiel na mocidade, o orgulho de ter buscado os dons e recebido os dons, o orgulho de estar nessa igreja, o orgulho de ter maior que... Tudo é baseado no orgulho. Se tivesse o adendo aí, o Fernando, fundamental da CCB é o orgulho. Eu acho que a gente deveria até começar a falar direito sobre esses dons da CCB. Recebido o dom, né, no singular, porque é o único dom que a gente vê lá é a falação em língua. Eu não vejo outra manifestação de mais nada. De mais nada. Só língua, né? Só língua. É só língua. Eles falam que eles creem nos dons, mas eu tô esperando o Viçosa curar alguém lá na porta do Braz, ver um paralítico lá. Eles não... eu não tenho visto. Ô Fernando, agora voltando aqui pro assunto da nossa live, que eu vou te fazer umas perguntas, você que é mais aprofundado. Muitas perguntas, então uma semana. Não é medo, é tirar, é fazer os questionamentos para realmente a gente entender. Tá, se eu não souber eu posso falar, sobre... né? Eu não sei,